Bom, pessoal, a gente vai falar hoje, então, sobre a segunda etapa do processo de enfermagem, que é chamada de diagnóstico de enfermagem. Nessa segunda etapa, pensem comigo assim, o enfermeiro, ele já coletou os dados, né, do paciente lá no histórico da enfermagem. Ele já fez a entrevista, ele já fez o exame físico, né? Então, ele tem aquele monte de dados do paciente. Ok, o que ele vai fazer com isso agora? Né? A partir desses dados coletados, ele vai agora realizar um julgamento clínico sobre esses dados coletados, no sentido de identificar nesses dados quais os dados que precisam ser atendidos pelo enfermeiro, ou seja, quais as necessidades humanas básicas que têm algum tipo de alteração nesses dados coletados. Então, se a gente olhar nesse slide aqui, já usando o conceito de Wanda Horta, ela fala que o diagnóstico é bem isso que eu acabei de falar. A identificação das necessidades do ser humano que precisam de atendimento e a determinação pelo enfermeiro do grau de dependência deste atendimento e extensão. A gente vai se deter primeiro na primeira metade desse conceito, que fala da identificação das necessidades do ser humano. Mais para frente, numa próxima aula, a gente vai falar do grau de dependência, certo? O diagnóstico, ele é uma etapa, então, que resulta da análise dos dados coletados, como eu já falei, né, no histórico e sua interpretação. É importante a gente dizer que o diagnóstico de enfermagem, é uma das etapas mais complexas de realização do processo de enfermagem. Em vários locais, em várias instituições hospitalares, de saúde, enfim, vocês podem encontrar muitas etapas do processo de enfermagem. Raramente a gente encontra o diagnóstico de enfermagem. E isso é muito ruim, porque se a gente não fizer exatamente as 5 etapas na sua sequência, se a gente pular uma etapa, a qualidade da assistência voltada ao paciente, ela fica comprometida. Então, por mais que seja complexo o diagnóstico, essa etapa do diagnóstico da enfermagem, que realmente não é uma etapa fácil, quando a gente pula ela, passando do histórico da enfermagem para a terceira etapa, que é o planejamento, a gente deixa uma lacuna. E essa lacuna, ela compromete demais a assistência toda. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Vocês vão ver situações de realização de diagnóstico em instituições, mas vocês vão ver muito mais a não realização do diagnóstico de enfermagem. Até nos artigos que vocês lerem, nos textos que vocês lerem, vocês vão ver que uma das etapas menos realizadas pelo enfermeiro é exatamente essa que a gente está falando agora. Por que ela é tão complexa? Porque para realizar diagnósticos de enfermagem, como está aqui nesse slide, o enfermeiro tem que ter capacidade de análise, de julgamento clínico, de síntese e de percepção. Isso demanda muito estudo, né? Muita dedicação, porque realmente não é uma etapa fácil. Bom, o diagnóstico de enfermagem, ele tem uma padronização mundial que é chamada de NANDA, né? Então, o NANDA é uma sigla em inglês que padroniza no mundo inteiro os diagnósticos de enfermagem. Então, se a gente está aqui no Brasil, a gente tem NANDA aqui, mas a gente tem a mesma NANDA lá na China, né? Então, por quê? Porque é uma associação norte-americana, né, que criou essa NANDA. E a NANDA é um livro que é publicado normalmente de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, porque ele é retroativo a 2 anos atrás,
com novos diagnósticos ou com modificação de outros diagnósticos, né? E esse NANDA, ele é, como eu falei, padronizado no mundo inteiro, certo? Nós estamos agora com a edição que é de 2018 a 2020. Inclusive, eu compartilhei agora no início aqui na sala virtual, vocês podem ver que está lá o livro de NANDA em PDF de 2018 a 2020. Então, a cada publicação, os diagnósticos são revisados. Alguns são retirados, outros são inseridos, outros são modificados. E isso é bom, né? Porque à medida que vamos inserindo e mudando, enfim, essa lista, essa NANDA precisa ser atualizada, né? Eu sempre gosto de falar que falar de diagnóstico de enfermagem, a gente vai identificar as necessidades humanas básicas afetadas. Eu sempre falo que para ter um livro que dê conta de todos os diagnósticos de enfermagem que uma pessoa pode ter, esse livro teria que ser um livro do tamanho de um prédio, né? Não tenho nem dimensão assim do tamanho que seria esse livro. Por quê? Porque uma pessoa, ela tem necessidades humanas básicas em todos os sentidos. A gente viu lá na teoria de Maslow. Desde as necessidades bem fisiológicas até as de autorrealização, que é o topo da pirâmide. Então, são muitas as necessidades. Desde a pessoa que está sadia, desde a pessoa que está doente, desde a sua família, né, da sua comunidade. Por exemplo, quando a gente trabalha numa estratégia de saúde da família, a gente trabalha com famílias, né? Então, as famílias têm necessidades. Aí a gente vai fazer um diagnóstico de família, né? Diferente, por exemplo, do hospital, que tu vai fazer um diagnóstico individual do paciente, certo? Importante também ressaltar que a gente está falando de diagnóstico de enfermagem. Nós não estamos falando de diagnóstico médico. Diagnóstico médico é diagnóstico de doença. O médico vai dar o nome da doença que o paciente tem. Ele vai diagnosticar o que o paciente tem, a doença. Isso é diagnóstico médico. Diagnóstico de enfermagem é o diagnóstico das necessidades humanas básicas afetadas. Ou seja, quais as necessidades que estão com problema nesse paciente, né? Então, às vezes, o paciente está internado por diabetes, por exemplo, no hospital. Ele tem todas as necessidades que a doença do diabetes causa, mas ele pode ter problemas relacionados, por exemplo, eu já falei isso num outro slide, à sua religião, né? À saudade de casa, ao emprego, ao lazer que ele não faz mais. Então, são inúmeras necessidades que a gente tem que olhar, não só para a doença, já falamos isso na aula anterior também, né? E o que NANDA faz? NANDA, então, ele junta esses diagnósticos e tenta padronizar, né? Então, um diagnóstico de NANDA, ele tem normalmente um domínio, uma classe, um título, estou seguindo aqui no slide, né? Um código, uma definição, características definidoras, fatores relacionados, fatores de risco, condições associadas e populações em risco. Esses são os itens que constam no NANDA, né? Para categorizar os diagnósticos. Então, por exemplo, aqui nesse diagnóstico, no NANDA de 2018 e 2020, a gente tem 13 domínios. Estão aqui nesse slide colocados 13 domínios. O que esses domínios? Como se fossem 13 grandes grupos de diagnósticos, né? Então, a gente tem aí desde o item 1, que é a promoção da saúde, até o 13, que é crescimento e desenvolvimento. Então, a gente tem 13 domínios. Cada domínio tem X número de classes, que são diferentes. Um domínio pode ter 5 classes, outro pode ter 20. Então, né, o número de classes é diferente.
E aí, depois da classe, é que aparecem os diagnósticos. Então, às vezes, uma classe tem um diagnóstico. Uma classe pode ter 5 diagnósticos. Depende de como isso é dividido no Nanda, né? Por isso que é importante que vocês manuseiem o Nanda e olhem os domínios, entendendo a subdivisão deles. Então, a gente tem aqui os 13 domínios, né? Como eu já falei. Os diagnósticos de Nanda, eles podem se basear tanto nos problemas reais que a pessoa está apresentando no momento que a gente está atendendo, como nos problemas potenciais, ou seja, naquele que ele pode ter no futuro, de risco, né? Que é exatamente o que diz aqui, ó. Na verdade, a gente pode ter, então, o diagnóstico no problema atual, o diagnóstico de risco, né? A possibilidade de que essa pessoa apresente alguma situação de problema, e o diagnóstico de promoção da saúde, que é o terceiro tipo de diagnóstico, né? Quando existe, ele não tem um problema, ele não tem uma necessidade afetada, mas ele tem uma motivação e um desejo de melhorar a sua condição de vida. Isso é um outro tipo de diagnóstico. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo do diagnóstico de enfermagem com foco no problema. Então, a gente tem aqui o domínio 2, que se chama nutrição, que tem a classe 1, chamada ingestão, o código do diagnóstico é 00107, e o título do diagnóstico se chama padrão ineficaz de alimentação do lactente. O que é isso? É a capacidade prejudicada de um lactente de sugar ou de coordenar a resposta de sucção-deglutição que resulta em nutrição oral inadequada para as necessidades metabólicas. Então, o título do diagnóstico é padrão ineficaz de alimentação do lactente. Aquele bebê que não consegue sugar, que não consegue se alimentar direito, né? Que não mama bem. Esse título, esse diagnóstico tem um código chamado 00107, desculpe, porque cada diagnóstico tem um código, né? Depois a gente tem características definidoras. Que características o paciente, o sujeito tem que apresentar para a gente entender que esse diagnóstico pode ser realmente esse. Que fator pode estar relacionado? Qual é a população que pode apresentar esse tipo de risco, de diagnóstico, desculpe, e que condições podem estar associadas. Então, características definidoras, fator relacionado, população em risco, condições associadas, elas são itens que nos ajudam a identificar melhor que diagnóstico o nosso paciente pode ter. Um outro exemplo aqui é o diagnóstico de enfermagem de risco, ou seja, o paciente não tem a doença, não tem a necessidade afetada, mas ele tem um risco que pode acontecer no futuro. No caso aqui se chama risco de glicemia instável, ou seja, é a suscetibilidade à variação dos níveis séricos de glicose em relação à faixa normal que pode comprometer a saúde. Ou seja, o paciente tem risco de desenvolver glicemias, instabilidade de glicemia, ou hipoglicemia ou hiperglicemia. Tá? Então, só queria mostrar essas duas diferenças, né, do problema real e dos diagnósticos de risco. Queria também colocar para vocês que o Nanda é um produto vendido, é um software de informática vendido, né, no mundo todo. Claro que se a gente quer implementar Nanda na nossa instituição, a gente precisa comprar esse programa, né? A gente não pode copiar, isso é crime. Então, por isso que muitas instituições acabam não comprando Nanda, porque ele é um software caro, né? A última vez que eu sabia do valor, estava em torno de uns 20, 30 mil reais. Então, as instituições não têm esse valor, né, para fazer a sua compra. Então, o que isso significa? Que as instituições precisam, muitas das vezes, produzir, elaborar os seus diagnósticos próprios, sem usar Nanda. E isso, às vezes, pode ser um fator complicador. Pessoal, a gente vai terminar aqui a explicação agora. Não quero ir mais adiante. Tem um slidezinho que a gente vai explicar na próxima vez. Beijos!